estou aqui novamente com vocês para a nossa última aula sobre as constituições, que vai nos revelar os nossos direitos, os nossos deveres e vai revelar também a transformação ética e moral da própria sociedade brasileira do ponto de vista destas regras constitucionais. Então vamos começar agora a Constituição Federal de 1988, que, inclusive, é conhecida como a Constituição Cidadã. Se vimos em aulas anteriores que houve avanços e retrocessos nas outras constituições, esta de 1988 trará vários valores que são internacionalmente aceitos do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, do ponto de vista da soberania nacional. Trouxe aqui o contexto. Nas outras aulas já tivemos acesso a estes dados, mas só para relembrar aqui, para que possamos avançar com bastante qualidade, profundidade, vamos relembrar algumas coisas. Vejam só, o primeiro tópico vai nos dizer que o país se encontrava em uma ditadura militar, que, como vimos, iniciou em 1964, foi ser interrompida apenas em 1985. Então, esse período chamado ditadura militar ou regime civil-militar fica marcado por atos inconstitucionais e uma Constituição imposta pelo governo federal. Nós vimos foi 1967, que dava amplos poderes para o regime então que estava em vigência no Brasil e que com estes poderes perseguiram civis, assassinaram pessoas, torturaram inocentes, entre outras coisas. Vamos ver aqui que a data 1985 é muito reveladora, porque ela está exatamente 3 anos anterior à nova Constituição, a Constituição de 1988. Então, esses pensadores tiveram 3 anos para elaborar a nova Carta Constitucional e apresentar em 88, dando então origem ao modelo democrático e republicano que nós temos hoje no nosso país. As regras que recaem sobre nós. Então temos aqui o regime de exceção da época, que restringia as garantias individuais e cuja finalidade era garantir os interesses da ditadura, internalizados em conceitos como segurança nacional, restrição das garantias fundamentais e etc. Então, esse regime de exceção é justamente o momento onde os representantes da nação estão governando de forma autoritária. É uma exceção à regra, porque a regra é a soberania individual, a regra é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamentos, e o regime de exceção vem para interromper estes direitos fundamentais. E aí nós vamos ver ali, por exemplo, que surge assim o anseio de uma nova Constituição, defensora dos valores democráticos, algo que se tornou necessidade após o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil a partir de 1985. Então, se hoje nós vivemos uma democracia, se nós podemos escolher os nossos candidatos, se nós podemos, inclusive, nos candidatar, claro que estou falando de pessoas adultas, maiores de idade, maiores de 21 anos, para o Senado, por exemplo, maiores de 35 anos. Mas, se nós temos esses direitos hoje, significa que eles estão garantidos pela Constituição de 1988. Vamos ver o que ela nos apresenta? Aqui estão alguns dos fatores fundamentais que são chamados de princípios fundamentais que estão estampados na nossa Constituição, a Constituição Cidadã. Trouxe aqui, por exemplo, no artigo 1º, então é logo de cara a gente vai ter acesso a isso, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito
e tem como fundamentos. Antes de ler os fundamentos, vou explicar esta questão. O que seria então uma república federativa? Para começar, vamos pensar por aí. República pressupõe res publica, coisa pública, funcionamento em prol de todos. Esta outra parte, a federativa, significa que o Brasil está dividido em federações, vamos chamar então de estados, e que cada estado tem o direito de ter os seus municípios, e também temos o caso excepcional que é o Distrito Federal. Então vejam que nós temos 3 escalas de poder. O primeiro poder, o mais alto de todos, é o poder federal. Depois o poder estadual e depois o poder municipal, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como funciona cada um deles. Então vamos aqui agora para os tópicos. Então o primeiro tópico é a soberania. Soberania de quem? Da nação. Todos juntos formamos uma nação que deve se apresentar para a comunidade internacional, isto é, deve se apresentar para os países espalhados pelo mundo como uma nação soberana, onde nós temos os nossos direitos de escolha, os nossos direitos preservados, resguardados pela nossa própria soberania. Nenhuma nação externa, seja o país que for, Estados Unidos, Japão, Itália, Venezuela, não importa. As decisões decorrentes dos nossos debates cabem somente a nós, brasileiros. O primeiro artigo já diz: nós somos autossuficientes, não precisamos da interferência de ninguém. E aí no segundo ponto é a cidadania, onde nós somos cidadãos, onde gozamos de direitos e também temos os nossos deveres. Somos cidadãos, não súditos. Nós existimos na sociedade para que nós ajudemos a sociedade enquanto indivíduos e que sejamos ajudados pela sociedade caso precisamos também. O terceiro ponto vai falar sobre a dignidade da pessoa humana. Nenhum cidadão que pertence a esta soberania chamada Brasil deverá ser, de forma alguma, humilhado, tratado com desrespeito, maltratado, principalmente pensando na figura do Estado. Então, uma abordagem policial desproporcional, que fere até mesmo os códigos da própria corporação policial, uma abordagem violenta, uma abordagem que humilha, seria então algo que fere definitivamente a dignidade da pessoa humana. Mesmo dentro de um presídio, mesmo tendo praticado um crime, o Estado brasileiro, a Constituição brasileira dirá que esta pessoa ficará enclausurada, será retirada dela o direito à liberdade, porém ela está sob a tutela do Estado, ela está sob a segurança do Estado. E dentro deste espaço chamado penitenciária, óbvio, onde ela está cumprindo a sua pena, lá ela então deverá ser alimentada, deverá ter acesso ao sol, deverá receber visitas, claro que tudo isso dentro de uma ordem, de uma regra, não uma bagunça. Mais um ponto é o 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então vejamos que a Constituição diz que o trabalho é um valor sagrado da Constituição também, que é um aspecto aí de uma Constituição liberal, e a livre iniciativa, ou seja, qualquer cidadão tem o direito constitucional de iniciar um comércio, de iniciar uma atividade que traga a ela lucro, uma atividade empresarial, industrial, seja ela como for. Claro, tudo pensando dentro de uma legalidade que está estabelecida dentro da Constituição também. Então alguém pode pensar, poxa, estes guardinhas que perseguem os rapazes que vendem nos vagões dos trens, então estão cometendo um ato inconstitucional. Porque se a Constituição diz que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão garantidos pela Constituição e eles perseguem essas pessoas, então eles estão errados. Mas estes valores do trabalho e da livre iniciativa deverão andar amparados por regras legais.
Tem que haver um cuidado com o tipo de produto que está sendo vendido, então há uma fiscalização, há normas que regulam estes produtos que estão sendo vendidos. Existem vários critérios, então, para que seja permitida esta tal de livre iniciativa. Temos também ali o quinto ponto, que é o pluralismo político. Isso é tipicamente democrático. Significa que as pessoas podem se organizar em partidos políticos que defendem ideias distintas, contanto que nenhuma dessas ideias firam a dignidade da pessoa humana. Eu posso montar um partido? Posso me agrupar com pessoas que pensam de forma semelhante? Claro que posso. Posso, então, perseguir algum grupo do qual eu acho que deve ser considerado culpado por algum tipo de problema que a minha cidade enfrenta? Claro que não. Alguns grupos são perseguidos, alguns grupos são violentos. Então, o pluralismo político deve também correr, obviamente, amparado pelo princípio básico da dignidade da pessoa humana. Ninguém deverá ser perseguido pelas suas ideias, ninguém deverá ser colocado numa condição vexatória, ninguém deverá ser julgado pela sua etnia, pela sua cor, pela sua crença, pela sua fé e nada disso. Então nós temos aqui em vermelho Estados, municípios, Distrito Federal, República Federativa. Como eu disse, vamos começar então pela República Federativa. É a própria ideia do nosso país como um todo. E dentro desta república existem os estados. E dentro dos estados existem os municípios. Então, só para poder fazer um paralelo, Brasil é o país. No nosso caso, São Paulo é o estado. E a capital do nosso estado é a cidade ou o município de São Paulo. E o Distrito Federal é um espaço criado com o objetivo exatamente de emanar dali as decisões decorrentes da federação, da nação como um todo. Vamos perceber também que essa Constituição de 88 ela vai ser muito clara em relação à atuação do povo. Ela vai demonstrar um afastamento muito significativo em relação à anterior, a de 1967, e todos aqueles dispositivos que legitimavam o poder do Estado sobre o cidadão. Nesse caso aqui é diferente. A Constituição trará então um pensamento bastante humano. Todos estes códigos estão dentro da Constituição. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Esse ou aqui está fora de contexto, né? O que significa isso? Todo o poder emana do povo, ou seja, nós, enquanto povo, somos o que há de mais sagrado dentro do país. E as nossas decisões dentro da democracia vai então elevar na condição de representantes os candidatos eleitos diretamente. Nós vamos escolher diretamente os nossos candidatos. A nível municipal, vereadores, prefeitos, em caso estadual, deputados estaduais, o governador do estado, seja eles em caso de poder federal, o presidente da República, os deputados federais, os senadores da República e por aí em diante. Temos agora aqui no artigo 2, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo isso então está sendo ali claramente mostrado pela Constituição. Então nós temos 3 poderes divididos e esses poderes são equivalentes uns entre os outros. Em outras palavras, não haverá a figura de um rei todo-poderoso que manda em tudo, que cria regras, que coloca o país na guerra, que tira o país da guerra. Não, aqui nós temos então estes 3 espaços, cada um com a sua função e cada um deles tendo então como objetivo garantir o bem-estar da nossa nação, tá? E ainda vem ali, ó, aqui é possível analisar a influência iluminista, principalmente de Montesquieu. Para quem é do 8º e do 9º ano conhece muito bem, para quem está nas outras séries irá conhecer em breve. Tais artigos são um grande contraste com o antigo regime antidemocrático e unipartidário, porque na época anterior à Constituição de 88, como nós sabemos, havia então esta ditadura e haviam, na verdade, não só um partido, 2 partidos, mas que fica provado posteriormente que este partido
que seria então contra o partido do governo, com ideias diferentes, nada mais era do que a própria extensão do próprio partido do governo, que ali aplicava suas regras e nos bastidores acabava contaminando e influenciando nas decisões deste partido. Temos aqui também uma imagem: o povo não conhece o seu verdadeiro poder. Este aqui é o povo e ali tem um político. Então, se o povo se retirar, o político cai no abismo ali. Claro que é apenas uma alegoria, né? Não é isso que vai acontecer na vida real. Estamos pensando no sentido do exercício do poder, da figura de um político que está sendo, então, desprezado pela sociedade, talvez por não estar cumprindo com aquilo que prometeu. Então, temos até a mesma imagem de um homem que já vai se retirando e que provavelmente os outros todos seguirão o mesmo caminho. Temos aqui agora uma explicação básica de como funciona, né? Como eu falei para vocês, temos aqui então, federação é esse espaço que a gente vai chamar de Brasil, estados são cada um desses que estão aqui, e dentro desses estados nós temos os nossos municípios, né? O Brasil é um país continental gigantesco, então são milhares e milhares e milhares de municípios espalhados por todo o território nacional. Temos aqui, ó, República Federativa do Brasil, é o nome do nosso país. E temos então aqui, vejam só, forma de Estado. Qual é a forma de Estado? Federação. Então significa que o nosso Estado, o nosso país é uma federação. Significa que cada um destes espaços, cada um destes estados tem soberania também, tem direitos regionais também. Qual que é a nossa forma de governo? É uma república. Como eu expliquei, república, coisa pública, funcionamento para o povo. Sistema de governo presidencialista. Regime de governo democrático. Então podemos votar, por isso que é democrático. Demo significa povo e kratos significa poder, né? Quem joga God of War sabe lá que o personagem principal chama Kratos, a gente chama de Kratos, na verdade é Kratos, significa poder. E nós vamos ver aqui então, só para explicar para vocês a diferença, se nós temos aqui no Brasil forma de Estado, federação, forma de governo república, sistema de governo presidencialista, regime de governo democrático, eu vou mostrar para vocês um outro país que é diferente. Por exemplo, nós vamos ter na Inglaterra, neste ponto aqui, ó, a forma de governo inglesa não é uma república, a forma de governo inglesa é uma monarquia, porque então haverá a presença de um rei. O sistema de governo aí é um governo parlamentarista. O que significa? Quem manda lá é o parlamento, que são representantes escolhidos pelo povo. Então o regime de governo é democrático. Então, só reforçando, forma de governo inglesa é uma monarquia, o sistema de governo é um sistema parlamentarista, parlamentares são os políticos. E o regime de governo é democrático, porque é o povo que escolhe, tá? Então nós vamos ter ali ainda algumas informações. Os estados brasileiros são diversas entidades que unidas formam a federação completa. Então a união de todos esses estados forma a nossa federação. Então por isso que vai chamar de união, né? A união dos estados forma a federação. Importante, todos os estados têm sua própria autonomia, mas são subordinados a uma mesma Constituição. Então a Constituição recai sobre todos. Podemos até divergir em ideias, mas todos devem seguir esses princípios básicos constitucionais. Como funciona isso? Vou trazer para vocês aqui um exemplo prático do que veio acontecendo algumas semanas atrás aí. Nós temos como representante do governo federal o presidente da República, nesse caso, Jair Messias Bolsonaro. E ele, com o seu grupo, né, com seus ministros, insistia que a população devia voltar às ruas, devia voltar ao trabalho, porque entendia ele, até certo ponto do seu discurso, que esta pandemia era, assim, grave, mas que mais grave ainda seriam os efeitos da paralisação da economia. Então ele vem a público e sugere que as pessoas regressem ao seu trabalho, que voltem à rotina, claro que com alguns cuidados, né? Só que do outro lado nós vamos ter a figura do governador de São Paulo, dizendo, não, aqui em São Paulo nós não aceitaremos o que o presidente está falando e vamos então estabelecer a quarentena, porque em São Paulo, palavras do governador, nós vamos proteger a população deste vírus mortal. E o discurso do governador do estado de São Paulo também era amparado pelo discurso do prefeito da cidade de São Paulo, que é uma outra esfera de poder que também tem sua soberania. Temos aqui princípio republicano.
A república, enquanto forma de governo, vem associada à chamada res pública, com critérios como. Então, eu falei para vocês, né? Então vamos ver agora os critérios. Temporalidade, ou seja, um prefeito não pode ficar por 20 anos no cargo, tem um tempo, então ele será substituído. No nosso caso, 4 em 4 anos. Temos também o critério de eletividade, significa que nós podemos escolher os nossos governantes. Temos agora também a responsabilidade dos governantes. Todos os agentes públicos são igualmente responsáveis perante a lei. Ou seja, ninguém aqui está amparado por privilégios. Somos todos iguais perante a lei. A Constituição diz claramente isso. Aí vocês podem pensar, mas eu conheço um caso que uma pessoa fez algo errado e saiu impune. Então o problema não é a Constituição. Temos outro problema aí, né? Pode estar dentro do campo da delegacia, pode estar dentro de um campo da jurisdição, mas a Constituição é muito clara. Todos os agentes públicos são igualmente responsáveis perante a lei. Ou todo cidadão também, é claro. Temos aqui então essa ideia de soberania nacional, que eu expliquei lá no primeiro tópico. Temos aqui cada uma dessas bolinhas aqui, ó, que representa uma soberania. Temos aqui, por exemplo, a imagem do Uruguai, que tem a sua soberania, que deve ser respeitada. Temos aqui a imagem, por exemplo, da Venezuela, que tem a sua soberania, que deve ser respeitada, e assim por diante, tá? E ao fundo temos ali o símbolo da ONU, né? Fizeram até uma espécie de sobrancelha que parece, que ela está então ali meio que aconchegando todas estas soberanias, né? Então vamos ver aqui, ó. Além dos princípios republicanos, a Constituição de 88 trouxe consigo a soberania nacional, que é um poder supremo e independente, como eu já expliquei antes, né? Supremo, por não estar limitado a nenhuma outra ordem interna, independente por não ter de acatar internacionalmente regras que não sejam voluntariamente aceitas pela nação, chamada de soberania externa. Suponhamos que os Estados Unidos decida que o Brasil deverá ser uma monarquia. Então a nossa soberania, a nossa Constituição vai dizer não, quem decide isso somos nós. Nessa parte temos alguns elementos relacionados à cidadania. Consiste na participação política do indivíduo nos negócios do Estado e até mesmo nas áreas de interesse público. Ou seja, nós, cidadãos, deveremos nos candidatar também. Nós, cidadãos, temos o direito a ser votado, a ser escolhido, elegido pelo grupo, né? Para então que nós possamos representar os anseios destes grupos. Mais um ponto ali, tal conceito vem sendo ampliado, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, expandindo as garantias fundamentais referentes à participação do indivíduo em sua condição de cidadão. Significa que o desejo da participação popular está estampado na nossa Constituição. Ela está convidando as pessoas a fazer parte deste processo de firmamento da democracia, da cidadania e da dignidade. E por falar em dignidade, é um dos nossos últimos tópicos. Então vejam só, a dignidade da pessoa possui um papel de destaque em meio aos fundamentos, constitui além de um fundamento um valor, que é considerado um superprincípio constitucional supremo. O mesmo impõe o reconhecimento de que qualquer pessoa não é um simples reflexo jurídico, ou seja, eu não sou apenas um nome, um CPF, um RG, mas eu sou o objetivo soberaníssimo da ordem jurídica. A minha existência física é o mais sagrado que existe dentro da minha nação. E eu, enquanto indivíduo, devo ser respeitado integralmente pelo Estado, pela Constituição e pelos outros cidadãos. Como eu falei em outro momento, caso isso não aconteça, né, porque nos países também existem crimes, então essa pessoa será punida com rigor da lei. O Estado é para o indivíduo e não o indivíduo para o Estado. O Estado deve me servir e não eu servir ao Estado. Vemos aqui uma clara valorização da ideia do exercício do trabalho, do respeito aos trabalhadores. E uma última análise, a liberdade de iniciativa, que envolve as empresas, né, no caso indústria, comércio, entre outras coisas. E a liberdade de contrato é um princípio básico do liberalismo econômico. Para quem não chegou ainda no 8º, 9º ano, veremos depois, além da República Federativa do Brasil. A livre iniciativa está consagrada como o princípio informativo e fundamental da ordem econômica. Em outras palavras, voltamos lá nos primeiros tópicos, né?
Qualquer pessoa tem a liberdade de criar uma empresa, de criar um posto de trabalho, de oferecer trabalho que esteja dentro das regras trabalhistas também, para que possa ajudar a fundamentar a economia brasileira, a desenvolver e dinamizar a economia brasileira. Então é mais um dos princípios fundamentais garantidos pela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que é totalmente humana. Chega por aqui o final do nosso curso. Espero que vocês tenham aprendido bastantes coisas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu.